Gravando e ao vivo, senhor presidente. Obrigado, boa tarde a todos. Dou por instalada mais esta sessão do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Rondônia para julgamento dos processos pautados para o dia 20/4/2021. Chamo a julgamento com sustentação oral o recurso eleitoral 0600-941, dígito 23, de relatoria do desembargador Alexandre Miguel. A origem é Novo Horizonte do Oeste. Sustenta o Dr. Cássio Esteves Jacques Vidal, que deve ser convidado para a sala. Doutor Cássio, nos ouve? Boa tarde, senhor presidente. Ouço sim. O senhor me ouve? Ouço também. Obrigado, doutor Cássio, por ter comparecido à corte. Doutor Cássio, o processo está apregoado. O desembargador Alexandre, como relator, disponibilizou o voto a todos e não há indicação de divergência. A Excelência está dando provimento ao recurso, portanto, acolhendo a sua tese. Eu vou pedir a ele que leia o dispositivo, se Vossa Excelência assim concordar em dispensar a sustentação oral. Excelência, meus cumprimentos renovando a corte, ao doutor relator, desejar apenas um feriado tranquilo, desde que todos gozem de boa saúde nesses tempos de pandemia, sem oposição, Excelência. Obrigado. Desembargador Alexandre Miguel, Vossa Excelência tem a palavra para o dispositivo. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos, colegas, senhora procuradora, senhor advogado. Presidente, só em resumo, então, é uma questão até de fácil compreensão. Aqui é uma prestação de contas que o candidato ofereceu sem advogado, o magistrado entendeu como não prestadas contas por ausência do advogado, mas há uma disposição expressa na Resolução 23.607/2019, no parágrafo 8º, que consta, na hipótese de não haver advogado regularmente constituído nos autos, o candidato deve ser citado pessoalmente para 3 dias constituir advogado, sob pena de serem julgadas as contas não prestadas. O juízo eleitoral, infelizmente, não cumpriu essa disposição e já passou para o julgamento de não prestação de contas. O parecer da Procuradoria é no sentido de provimento do recurso e é nos mesmos termos, presidente. Eu estou encaminhando o voto, portanto, por dar provimento ao recurso. Estava aqui provimento parcial, mas, na verdade, é provimento integral, apenas considerando que já houve a regularização, dado o recurso por advogado, então ele já tem representação processual nos autos, já está sanada a eventual irregularidade, publicado o acórdão e retornando os autos, basta, portanto, a apreciação das contas e não mais a fase de regularização. De qualquer sorte, presidente, o voto, portanto, é provimento ao recurso para anular a sentença, determinar o retorno dos autos à origem. É nesses termos, presidente. Como adiantado, não havendo divergências, proclamo o resultado, recurso provido à unanimidade nos termos do voto do relator para o processo número 1 da pauta. Obrigado, doutor Cássio, mais uma vez, por ter comparecido. Agradeço. Boa tarde. Número 2 da pauta, senhores, está adiado por indicação do relator, incluído na próxima pauta. Chamo a julgamento o pedido de vistas do Dr. Marcelo Estival, ocorrido na sessão do dia 15/4/2021, é o recurso eleitoral 0600-503, dígito 32, de relatoria do Dr. João Luiz Rolim Sampaio. A decisão parcial do julgamento está nos seguintes termos: preliminar de não conhecimento dos documentos em sede de embargos de declaração, acolhida nos termos do voto do relator por maioria, vencidos os juízes Clênio Amorim e Edson Bernardo Andrade Reis. Após o voto do relator negando o provimento, divergiu o juiz Clênio Amorim, votou acompanhando o relator, o desembargador Alexandre Miguel, pediu vistas o Dr. Marcelo Estival e os demais estão aguardando. Sua Excelência tem a palavra.
boa tarde, senhor presidente. Muito boa tarde a todos que nos estão acompanhando nessa sessão, os colegas de corte e a procuradora regional eleitoral. Aqui, senhor presidente, eu resumi bastante meu voto, e então eu vou tomar a liberdade de ler para não perder nenhum ponto em especial. Tá? Então, aqui eu estou pedindo um devido acatamento ao relator e apresentando os votos vistos nos seguintes termos. O mérito, caso o estudo refere-se à análise da previsão da Resolução 23607 de 2019, que disciplina sobre o modo de realização das doações financeiras por pessoas físicas em campanha. É certo que doações financeiras de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 somente podem ser realizadas mediante transferência eletrônica entre contas bancárias do doador e do beneficiário da doação ou cheque cruzado e nominal. O descumprimento da forma prescrita em lei para a realização dos depósitos de campanha é fato grave que, se não for possível a identificação dos depositantes, pode gerar a desaprovação das contas. Porém, no caso, apesar de não terem sido feitos os depósitos via transferência bancária, mas sim por depósitos em espécie, entendo que comporta apenas ressalvas, em alguns casos, pois possível a identificação dos depositantes através de CPF. Os comprovantes de alguns deles encontram-se nos IDs que eu cito, tá? E é dizer que se a forma prescrita em normativa não foi completamente seguida, no entanto, a finalidade da norma foi atendida, a saber, a identificação através do CPF dos doadores é possível, no caso, ressalva as contas. No mesmo sentido, nós decidimos unanimemente, com essa mesma composição, nos autos 060 1180-54 de 2018, 6 22 0000, cujo trecho abaixo transcrevo o descumprimento da forma prescrita em lei para a realização de depósito de campanha fato grave que, se não for possível a identificação dos depositantes, pode gerar a desaprovação das contas. No caso, apesar de não terem sido feitos depósitos via transferência bancária, mas sim por depósitos de espécie, entendo que comporta apenas ressalva, pois não foi possível a identificação dos depositantes através do CPF, motivo pelo qual deixo de considerar como um fato desapornador das contas. Diferentemente do que argumentou a Procuradoria Regional Eleitoral, que haveria violação ao princípio da igualdade, que poderia abrir brechas para que outros candidatos descumpram tal regramento, não entendo dessa forma, porquanto, neste caso, foi possível a identificação dos devedores, dos doadores, não havendo comprometimento à transparência, tendo em vista que cada caso deve ser analisado em suas peculiaridades. Demais disso, inexiste quebra da isonomia, pois àqueles que seguiram exemplarmente a legislação eleitoral, cabe a aprovação pura e simples. Já para aqueles que, em que pesem ter percorrido um caminho diverso, cumpriram com a finalidade na norma, sem comprometer a transparência das contas, cabe a anotação de ressalvas. Ocorre que, no tocante ao valor de R$ 2.500, que teriam supostamente sido depositados pelo próprio candidato, o comprovante de ID 5181037 não se demonstra hábil a comprovar tal operação. O referido comprovante não traz nenhuma identificação como aqueles demais que, pelo que tudo indica, foram realizados na boca do caixa, tendo o preposto do banco colhido as informações de identificação. Portanto, data máxima vênia ao relator, eu uso divergir para entender que cabe, no caso, a desaprovação, haja vista que o valor do depósito atinge montante aproximadamente de 10%, aquele depósito de R$ 2.500 do numerário envolvido de campanha, porém, em menor extensão, haja vista que o único depósito não comprovado foi aquele constante do ID 5181037. Então, eu estou acompanhando o relator em menor extensão, senhor presidente, com relação ao valor de R$ 2.500, que está gerando a desaprovação da mesma forma, e determinando a devolução unicamente desse valor. É como voto, senhor presidente. Os que já votaram mantêm as posições inalteradas? Presidente, Presidente. Ok. Desembargador Alexandre Miguel. eu não entendi a parte final, doutor Marcelo. Vossa Excelência está divergindo
Não estou divergindo, estou acompanhando em menor extensão, porque são 16 mil e tantos reais de depósitos, e vários deles, na verdade, foram identificados porque, pelo que eu entendi, foram feitos na boca do caixa. Inclusive, o comprovante de depósito tem o nome do depositante e o CPF. Esse de R$ 2.500 não tem nome, não tem CPF, não tem possibilidade de identificação. Só que ele corresponde a 10% aproximadamente dos valores utilizados em campanha. Então, por conta disso, está gerando a desaprovação, porém em menor extensão. Mas o senhor está só uma coisinha, o senhor está desaprovando ou Desaprovando. aprovando com ressalvas e devolução do dinheiro? Não. Ele está desaprovando porque entende que o fato deste depósito não comprovado é grave, portanto, ele não está desaprovando na mesma extensão que o eminente relator que determinava a devolução de R$ 16 mil. É porque no texto aqui tem uma palavra. No meu voto, eu digo que não se identifica a origem do recurso. Ok. Há uma posição do eminente relator no sentido de desaprovar, e a extensão da desaprovação determina a devolução de 16 mil e fração. E a minha devolução de 2.500. Dr. Clênia Amorim divergiu, dizendo pela aprovação com ressalvas, enquanto que o Dr. Marcelo Estival desaprova, entretanto, numa menor extensão na devolução dos valores, mas reputa também fato grave ocorrido na prestação de contas. Perfeito. Ok? A minha pergunta, eu vou ser o próximo. O Alexandre ainda não votou, né? Ele já votei, votou. eu estou acompanhando o relator e ratificando a minha posição. Doutor Francisco Votamos, inclusive, Borges. num caso semelhante aqui, no caso da senhora Juliana Roque, uma situação idêntica. Então, a minha dúvida, eu queria que o doutor Marcelo Estival, porque eu tinha lido aqui, por que eu fiz aquela pergunta? Porque tem um parágrafo onde diz aqui, demais disso, inexiste quebra da isonomia. Daí, na parte final, diz, já aqueles que, em pese, terem percorrido um caminho diverso, cumpriram com a finalidade da norma, sem comprometer a transparência das contas, cabe a anotação de ressalvas. Por isso que eu perguntei se era a aprovação com ressalvas ou desaprovação. Não, nenhuma coisa nem outra. Aí o termo ressalvas não é a consequência técnica que deu o Dr. Clênia Amorim. Se me permitir a explicação, senhor presidente, é que, como eu falei, existem, acredito que 6 hipóteses de depósito. Com relação a 5, eu entendo que estão justificadas, e pelo fato deles não terem percorrido o caminho legal, mas ter a possibilidade de identificá-los, isso não feriu o objetivo da norma, que é a identificação dos depositantes. Porém, tem um depósito lá, no valor de R$ 2.500, que eu não consegui identificar quem foi que depositou. E em razão desse depósito de R$ 2.500, que corresponde a 10% do valor total utilizado na campanha, eu estou desaprovando. Eu estou justificando a minha desaprovação em menor escala. Eu entendi, doutor. Ok. Doutor Nós já Francisco afirmamos Borges. posição em outra ocasião de que o depósito identificado, mesmo assim, constitui irregularidade, né? Mas vamos lá. Doutor Francisco Borges. O precedente que o doutor Marcelo Estival menciona, que é aquele... do Maurão. É do Maurão, que nós julgamos no fim do ano passado, né? Também era uma situação semelhante a essa que está em julgamento. De tal maneira que, com esses esclarecimentos feitos aí pelo doutor Marcelo, eu acompanho, não essa divergência, mas esse voto do doutor Marcelo Estival, que é parcial, tem uma divergência parcial, né, do relator. Só na questão dos valores. Isso. Doutor Edson. Senhor vice-presidente, boa tarde a todos, ilustre procurador regional. Eu acompanho o voto do doutor Marcelo Estival, excelência. Com todo respeito ao ilustre relator, todas as vezes. Contas, portanto, rejeitadas.
à unanimidade nos termos do voto do relator. A extensão da rejeição, por ela votaram Dr. Marcelo Estival, Dr. Francisco Borges e Dr. Edson, ok? Portanto, então, rejeitadas em menor extensão. Na verdade, desaprovadas, né? Desaprovadas, desculpe. Né? Esse é um voto vencido, presidente. Sim. Vencido o Dr. Clênio Amorim. O voto vencido, hoje eu pedi para o desembargador Alexandre Miguel comprar um livro para mim em São Paulo, ou enfim, por onde ele conseguisse, mas ele também não conseguiu. De um grande juiz americano da Suprema Corte, que faleceu o ano passado, o ano retrasado, Antonin Scalia, era o voto vencido. E o voto vencido nos Estados Unidos tem uma relevância imensa, porque é o voto do amanhã, né? Vamos cultivar isso aqui também. Mas, infelizmente, o correio é uma coisa absurda nesse país. O preço do livro, que é uma tradução americana da editora Sérgio Fabres, lá em Porto Alegre, ele posto em Porto Velho, o correio PAC. Encomenda simples, é mais caro que o livro. Algo mais para a ata, senhores? Não, senhor presidente. Não. Ok, muito obrigado, doutora Bom Gisele. feriado a todos, viu? Obrigado a todos. Vamos encerrar a sessão.